Top 10 lugares mais inabitáveis da Terra. Sobreviver aqui é impossível. Olá, exploradores de curiosidades e bem-vindos a mais um vídeo do Listacore. Hoje, nós vamos te levar numa jornada aos cantos mais extremos, perigosos e absolutamente inóspitos do nosso próprio planeta. Lugares onde a natureza reina de formas tão brutais que a vida humana é simplesmente impossível. Você já se sentiu desconfortável com o calor do verão ou com aquele frio que congela os ossos? Pois bem, prepare-se, porque os lugares da nossa lista redefinem o conceito de extremo. São desertos que fervem, planícies congeladas que nunca viram o calor, águas que transformam seres vivos em pedra e até ilhas dominadas por criaturas saídas dos seus piores pesadelos. Ficou curioso? Então, se ajeita na cadeira, porque nossa contagem regressiva para o inferno na Terra começa agora. E acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe, pois cada posição no nosso ranking vai te deixar mais e mais chocado. E se você acha que o número 10 já é impressionante, espere só até chegar ao nosso pódio. Fique comigo até o fim. Vamos começar. Número 10. O deserto do Atacama, Chile. A terra da sede eterna. Para abrir nossa lista, vamos a um lugar que parece ter sido arrancado de outro planeta, o deserto do Atacama, no Chile. Pense no lugar mais seco que você conhece. Agora, multiplique isso por 1000. O Atacama é o deserto não polar mais árido do mundo. Existem áreas aqui que não veem uma gota de chuva significativa há séculos. Séculos. A paisagem é deslumbrante, com vales que se parecem com a superfície de Marte, tanto que a NASA usa o Atacama para testar seus rovers e equipamentos para futuras missões espaciais. Mas não se engane pela beleza. A combinação de aridez extrema, radiação solar intensa e a altitude elevada cria um ambiente onde a vida como a conhecemos luta para existir. Não há árvores, não há rios, apenas uma vastidão de areia, sal e rochas. O mais incrível é que, mesmo aqui, a vida encontra um caminho. Cientistas descobriram micro-organismos vivendo dormentes no subsolo, esperando por uma rara gota de chuva para despertar. É uma lição de resiliência. Mas para nós, humanos, a sobrevivência sem um suporte massivo de água e proteção seria impossível. Passar alguns dias aqui sem preparo significaria uma morte certa por desidratação. É um lembrete poderoso de que a água é o verdadeiro ouro do nosso planeta. E por falar em condições extremas, nosso próximo lugar leva o frio a um nível que você nem imagina ser possível. Número 9. Oymyakon, Rússia, o polo do frio. Saindo do calor seco do Atacama, nossa próxima parada é a vila de Oymyakon, na Sibéria. Este lugar detém o título de local habitado permanentemente mais frio do mundo. Se você reclama do inverno na sua cidade, imagine acordar com termômetros marcando 50 graus Celsius negativos. E isso é um dia comum por lá. O recorde não oficial chegou a arrepiantes 71,2 graus negativos. A vida em Oymyakon é uma batalha constante contra o congelamento. Os carros precisam ficar ligados o tempo todo ou em garagens aquecidas, senão os motores congelam e não ligam mais. A tinta das canetas congela. As baterias dos celulares morrem em segundos. Usar óculos na rua é um perigo, pois eles podem congelar no seu rosto. Até mesmo tarefas simples, como enterrar os mortos, se tornam uma operação complexa que exige que o solo seja aquecido com fogueiras por dias. E como as pessoas sobrevivem? A dieta é quase exclusivamente baseada em carne, de rena, de cavalo, e peixe, já que é impossível cultivar qualquer tipo de planta no solo congelado. As casas são super isoladas e a comunidade depende de uma única usina de carvão para aquecimento. É um exemplo extremo de adaptação humana, mas que mostra como a vida é frágil. E se você acha que viver congelado é ruim, espere para ver um lugar onde o próprio ar é venenoso.
Número 8. Chernobyl, Ucrânia, o fantasma radioativo. Nosso oitavo lugar não foi moldado pela natureza, mas por um dos piores desastres tecnológicos da história da humanidade. Chernobyl. Em 1986, a explosão do reator número 4 da usina nuclear liberou uma quantidade colossal de material radioativo na atmosfera, contaminando uma área gigantesca. Hoje, a zona de exclusão de Chernobyl, com um raio de 30 quilômetros ao redor da usina, é um lugar fantasmagórico. A cidade de Pripyat, antes lar de 50 mil pessoas, está congelada no tempo, com escolas, parques de diversões e apartamentos abandonados às pressas. O ar, o solo e a água ainda contêm níveis perigosos de radiação. Para um ser humano, viver aqui é impensável. A exposição prolongada causaria doenças graves, como câncer, e levaria à morte. O mais irônico e fascinante é que, na ausência de humanos, a vida selvagem floresceu. Lobos, ursos, alces e dezenas de outras espécies tomaram conta da cidade abandonada, criando um ecossistema único e radioativo. É um retrato sombrio de como o planeta se recupera quando a humanidade desaparece, mas também um aviso eterno sobre os perigos da nossa própria tecnologia. Esse fenômeno pode parecer distante, mas nos lembra de que nossas ações podem criar infernos artificiais na Terra. E falando em infernos, o próximo da lista é literalmente um. Número 7. Depressão de Danakil, Etiópia, a porta do inferno. Bem-vindos à Depressão de Danakil, na Etiópia, um lugar que muitos cientistas chamam de o lugar mais cruel da Terra. Com apelidos como a Porta do Inferno, você já pode imaginar que não estamos falando de um paraíso. Esta é uma das áreas mais baixas, secas e quentes do planeta, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius. Mas o calor é apenas o começo do pesadelo. A paisagem de Danakil é um mosaico surreal de vulcões ativos, fontes termais que borbulham ácido sulfúrico e lagos de sal, e enxofre com cores vibrantes e venenosas. O ar é pesado, com gases tóxicos de cloro e enxofre que queimam os pulmões. Caminhar por aqui é como pisar em um laboratório químico a céu aberto que deu muito errado. Pesquisadores estudam Danakil para entender os limites da vida e como ela poderia existir em outros planetas com atmosferas hostis. Recentemente, estudos concluíram que, em algumas das piscinas mais ácidas e salgadas, não existe nem mesmo vida microbiana. É um dos raros lugares na Terra onde a vida simplesmente não consegue começar. É um ambiente alienígena em nosso próprio mundo, um verdadeiro teste aos limites da biologia. E se um lugar sem vida te assusta, imagine uma ilha onde a morte te espera em cada metro quadrado. Número 6. Ilha da Queimada Grande, Brasil, o Império das Serpentes. Agora, um representante brasileiro na nossa lista e por um motivo aterrorizante. Conhecida mundialmente como Ilha das Cobras, a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é um dos lugares mais perigosos do planeta. Por quê? Porque ela tem a maior concentração de cobras venenosas do mundo. Estima-se que exista entre 1 a 5 cobras por metro quadrado. E não estamos falando de qualquer cobra. A ilha é o único lar da jararaca ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do mundo. O veneno desta espécie é tão potente que pode derreter a carne humana ao redor da picada e matar uma pessoa em menos de 1 hora. A ilha ficou isolada do continente há milhares de anos e as cobras presas ali evoluíram de uma forma única. Sem presas terrestres, elas se especializaram em caçar aves. Para garantir que a ave não voasse para longe após a picada, seu veneno se tornou incrivelmente poderoso e de ação rápida. O acesso à ilha é estritamente proibido pelo governo brasileiro, sendo permitido apenas para cientistas e pesquisadores com autorização especial. Desembarcar aqui
seria como entrar em uma armadilha mortal, onde o chão está literalmente vivo e pronto para atacar. E por falar em armadilhas mortais, nosso próximo lugar petrifica suas vítimas. Número 5. Lago Natron, Tanzânia. O lago que transforma em pedra. Chegamos ao top 5 e as coisas ficam ainda mais estranhas. Conheçam o Lago Natron, na Tanzânia. Com suas águas de um vermelho profundo e crostas de sal branco na margem, ele parece uma pintura, mas é uma pintura mortal. Este lago é um dos corpos d'água mais alcalinos do mundo, com um pH que pode chegar a 10,5, quase tão cáustico quanto a amônia. A água é tão saturada de carbonato de sódio e outros minerais que ela tem uma propriedade assustadora. Ela calcifica ou petrifica os corpos de animais que morrem em suas águas. Aves, morcegos e outros animais que caem no lago são preservados em um estado assustadoramente perfeito, como estátuas de pedra. A cor vermelha vem de micro-organismos que prosperam nesse ambiente extremo, os únicos capazes de sobreviver aqui. Para qualquer outro ser, um mergulho no Lago Natron seria fatal, causando queimaduras químicas severas na pele e nos olhos. É um lago que parece saído da mitologia grega, um lugar onde a medusa da natureza transforma a vida em pedra. É um espetáculo belo e aterrorizante que nos mostra que a química da Terra pode ser tão perigosa quanto qualquer predador. E se você acha isso extremo, espere até ver o ponto mais profundo e pressurizado do nosso planeta. Número 4. Fossa das Marianas, Oceano Pacífico, o abismo esmagador. Vamos agora para o lugar mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Seu ponto mais baixo, conhecido como Challenger Deep, atinge quase 11.000 metros de profundidade. Se você colocasse o Monte Everest dentro da fossa, seu pico ainda estaria a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície. A inabitabilidade aqui não vem do calor ou da toxicidade, mas de uma força invisível e esmagadora: a pressão. No fundo da Fossa das Marianas, a pressão da água é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. É o equivalente a ter 50 aviões jumbo empilhados em cima de você. Qualquer ser humano seria instantaneamente esmagado, e até mesmo submarinos militares implodiriam. A escuridão é total, a temperatura é próxima de zero, e mesmo assim, a vida persiste de formas bizarras. Criaturas bioluminescentes, peixes com aparências de pesadelo e organismos que se adaptaram a essa pressão colossal chamam este lugar de lar. Explorar a Fossa das Marianas é mais difícil e perigoso do que ir ao espaço, e apenas um punhado de pessoas já esteve em seu ponto mais profundo. É o verdadeiro submundo do nosso planeta. Um reino de trevas e pressão que permanece como uma das últimas fronteiras inexploradas da Terra. E se você acha que o número 4 desta lista já é impressionante, espere só até chegar ao número 1. Fique comigo até o fim. Número 3. Dallol, Etiópia. A paisagem alienígena e tóxica. Voltamos à Etiópia para o nosso terceiro lugar e para uma paisagem que desafia a lógica. Dallol. Situado na já mencionada depressão de Danakil, Dallol leva a hostilidade a um novo patamar. Este local detém o recorde de maior temperatura média para um lugar habitado, embora hoje seja uma cidade fantasma. Mas o que torna Dallol verdadeiramente inabitável é sua atividade geotérmal. A paisagem é uma tela psicodélica de verde, amarelo e laranja, formada por fontes termais ácidas, géiseres de sal e depósitos de enxofre. A água que emerge do subsolo é uma mistura fervente de salmoura, ácido e minerais tóxicos. O ar é carregado de vapores venenosos. Dallol é frequentemente citado como o análogo terrestre mais próximo de Io, a lua vulcânica de Júpiter. É um ambiente tão extremo que, como em outras partes de Danakil,
Cientistas acreditam que a vida, mesmo na forma microbiana, não consegue sobreviver em suas fontes mais extremas. É um lugar onde a beleza e o perigo andam de mãos dadas. Um lembrete de que as forças geológicas do nosso planeta podem criar paisagens tão mortais quanto deslumbrantes. É a prova de que nem tudo que é colorido é convidativo. Número 2. Estação Vostok, Antártida. O coração congelado do planeta. No coração do continente mais isolado e frio da Terra, a Antártida, encontra-se a Estação Vostok, uma base de pesquisa russa. Este não é apenas um lugar frio, é o lugar mais frio da Terra. Em 21 de julho de 1983, os termômetros em Vostok registraram a temperatura mais baixa já medida na superfície do planeta, incríveis 89,2 graus Celsius negativos. A vida em Vostok é um desafio constante. A estação está localizada a quase 3.500 metros de altitude, o que significa que o ar não é apenas gelado, mas também rarefeito, com baixos níveis de oxigênio. A noite polar dura meses, mergulhando os pesquisadores em uma escuridão constante e gelada. O isolamento é absoluto. Durante o inverno, é impossível chegar ou sair da estação, deixando a pequena equipe completamente por conta própria. Qualquer segundo de exposição sem proteção adequada resultaria em congelamento severo e morte rápida. Respirar o ar exterior pode causar hemorragia pulmonar. É um ambiente mais hostil do que a superfície de Marte em muitos aspectos. Os cientistas que trabalham aqui são verdadeiros heróis, vivendo no limite do que é humanamente suportável para conduzir pesquisas vitais sobre o clima e a história do nosso planeta. Vostok é o verdadeiro polo do frio, o coração de gelo do mundo. Número 1, Ponto Nemo, o centro do nada. E finalmente chegamos ao número 1 da nossa lista. O lugar mais inabitável da Terra não é quente, nem frio, nem tóxico, nem pressurizado no sentido tradicional. Sua inabitabilidade vem de uma característica única, o isolamento absoluto. Senhoras e senhores, apresento-lhes o Ponto Nemo. Localizado no sul do Oceano Pacífico, o Ponto Nemo é oficialmente o polo de inacessibilidade oceânico. É o ponto no oceano mais distante de qualquer porção de terra. As terras mais próximas, a Ilha Dulce, a Ilha Maher e uma parte da Antártida, estão a mais de 2.688 quilômetros de distância. Isso é mais longe do que a distância entre São Paulo e Salvador. Estar no Ponto Nemo significa que os seres humanos mais próximos de você, na maioria das vezes, não estão na Terra, mas sim no céu. Os astronautas, a bordo da Estação Espacial Internacional, que orbita o planeta a cerca de 400 quilômetros de altitude. É o lugar mais solitário do mundo, por ser tão remoto e desprovido de vida marinha devido à falta de nutrientes. Agências espaciais de todo o mundo, como a NASA e a Roscosmos, usam o Ponto Nemo como um cemitério de naves espaciais. Satélites, estações espaciais antigas como a Mir e outros detritos espaciais são programados para cair nesta área, garantindo que não atinjam nenhuma área habitada. É um túmulo tecnológico no meio do nada, inabitável não por suas condições, mas por sua solidão esmagadora. É o verdadeiro centro do nada. E assim, terminamos nossa jornada pelos lugares mais inóspitos da Terra. Do deserto mais seco ao oceano mais solitário. Qual desses lugares te deixou mais chocado? Você teria coragem de visitar algum deles, mesmo que por um instante? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nós adoramos saber o que vocês pensam. Se você gostou de explorar os extremos do nosso planeta, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal Listacore e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora uma boa curiosidade. Obrigado por assistir e até a próxima.